Oi meninas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia, para mais um desafio. Hoje foi bem difícil eu conseguir estar aqui, gravar, fazer esse devocional, porque muitas coisas aconteceram, já é de tarde, quando eu estou gravando esse vídeo. Então, eu só não quero deixar de fazer, né? Me esforçando ao máximo, dando o meu melhor para poder cumprir com esses dias. E o tema de hoje é as raízes que me formaram. Um tema forte, né? Que a gente vai compartilhar lá em Êxodo 25, o versículo 5 e o versículo 6. Eu fui abrindo aqui para poder ficar mais fácil. E aí, a ação de hoje é a gente escrever o que a gente herdou emocionalmente do nosso pai e da nossa mãe. Porque esse tema é pra gente mexer lá nas feridas, né? Pra gente ir lá na raiz realmente dos problemas, né? E o desafio de hoje é fazer ou um gesto de honra aos nossos pais, ou uma oração, né? Acredito que tá aqui com essa outra opção, porque às vezes a gente não consegue, ou se eles não estiverem vivos, ou alguma coisa que seja, né? A gente possa cumprir o desafio. Então, e depois, né, a oração de hoje é orar para Deus mostrar o que a gente tem que honrar e o que a gente tem que soltar, né? O que a gente precisa liberar para que a gente não venha carregar isso sobre as nossas vidas. Mas vamos lá. Êxodo 20, o 5 e o 6. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui, né, tá falando, né, sobre a gente estar atento a essa questão de como a gente tá falando, né, as raízes, né, sobre os problemas, sobre o que a gente herda emocionalmente dos nossos pais, que isso passa geralmente, né, algumas delas passam de terceira e quarta geração, dos que aborrecem ao Senhor. E ele faz misericórdia aos que, né, amam e guardam os seus mandamentos. Então, se a gente for firme e fiel ao Senhor, ele vai tirar isso sobre a nossa vida. Por isso nós temos que, né, fazer essa oração, pedindo ele para mostrar o que a gente tem que honrar e o que a gente tem que liberar, né, para que a nossa vida ande, para que a nossa vida flua. Então, vou aí convidar vocês a meditar mais um pouco, ler em outras versões, fazer, né, os desafios, escrever o que aí você está herdando emocionalmente dos pais de vocês, porque quando a gente escreve, quando a gente se coloca nessa brecha, quando a gente sabe o que é que está impedindo a gente de crescer, a gente fica mais atento, a maldade cai, né? O karma, o peso, a maldade, né, mesmo, vou botar essa palavra, cai. Quando é revelado, quando a gente expõe, quando a gente escreve, quando a gente toma consciência sobre o que está fazendo que a nossa vida não ande, que está atrapalhando, as coisas, né, acontecem e fluem. Então é isso, até o próximo vídeo. Voltei, porque lendo aqui, eu me atentei, agora que eu fui me atentar, que no 6 fala que eu faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Na outra versão, me chamou bastante atenção, porque, né, fica mais claro que ele abençoa quem ama e guarda os mandamentos dele, as milhares de gerações. Então, assim, se você for pelo caminho mal,
as suas, né, descendências vão sofrer com isso, mas quando você ama e guarda os mandamentos do Senhor e, né, seus familiares também seguem esse caminho, né, são milhares de gerações suas que são abençoadas. Então, assim, Deus é muito maravilhoso. Só para ressaltar, aqui diz pra gente não adorar outros deuses. Quando a gente adora outros deuses, essas maldades, essas coisas ruins que a gente fica atrelado a outros deuses, né? Deus permite que isso passe de geração a geração. Mas quando a gente ama o Senhor, a gente guarda os mandamentos dele, ele nos guarda, ele nos prospera, a nossa casa, a nossa família. Então é só para deixar esse ressalve aqui.